O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: e vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Reverendas irmãs, prezados amigos, eu já venho comentando com vocês, nesses domingos, nesses sábados à noite, nas celebrações que fazemos, dominicais, sobre um aspecto muito sério da palavra de Deus para a nossa vida, que se chama a responsabilidade pessoal perante os mistérios da salvação. Hoje a palavra de Deus continua nos iluminando. O profeta Isaías era um jovem que morava no território da cidade de Jerusalém, na região do templo. Era o ano 742 antes de Cristo, quando esse moço foi chamado, provocado pelo Espírito de Deus. Algo aconteceu com ele e ele começou a ter a intuição, a inteligência, a sabedoria de Deus para olhar os acontecimentos. E no ano 735, ele já estava casado e tinha 2 filhos, Isaías. E no ano 735, até o ano 715, 20 anos, enquanto ficou governando o território de Judá, o rei Acás, o profeta Isaías dirigiu algumas profecias na época desse rei, para esta corte do rei, e eram profecias que manifestavam algo
profundo que vinha de dentro do coração do próprio Deus, que a Bíblia, os exegetas, os estudiosos de Bíblia chamam o cântico da vinha. A vinha, a plantação de uva. Deus compara o seu povo a um terreno onde Ele mesmo cuidou do terreno, cercou o terreno, limpou o terreno, plantou mudas selecionadas de videiras, deu toda a atenção àquele terreno, se apaixonou por aquela produção, esperava, cuidando com zelo, com excessivo amor, com excessivo carinho, com excessiva ternura, cuidou para que desse o melhor fruto, e esperava um fruto bom, e deu um fruto podre. Quando na Bíblia se diz, deu uvas selvagens, essa é uma maneira branda para dizer, deu uva podre. Fomos tratados com o melhor. Deus fez o melhor, mas nós fizemos o pior. Ele nos deu a semeadura da justiça e nós produzimos injustiça. Ele nos fez capazes de atos de bondade e nós praticamos a iniquidade. Escutai o cântico do Senhor. Escutai o que está acontecendo com a minha vinha. Diz Deus, o que mais eu farei pela minha vinha? O que mais eu posso fazer por você? O que eu já não fiz por você? Então disse o Senhor, sabe o que eu vou fazer com você? Por um tempo eu vou te abandonar, para você experimentar a minha falta. E Deus falou várias maneiras como aquela vinha, como o povo vai ser abandonado. E uma delas é, eu não deixarei que chova na minha vinha. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus, interessante ouvirmos hoje, né? Essa profecia, quando nós estamos no país inteiro, e não só no país, o mundo inteiro, porque em todas as nações do mundo está tendo uma catástrofe de secura. Jesus disse, depois do vírus de gotas úmidas, eu visitarei vocês com um ar de fogo. Nosso Senhor disse isso uma semana depois que começou a pandemia do coronavírus. Depois das gotas úmidas que vão contaminá-los, eu os visitarei com um ar de fogo. Deus vai nos abandonar à mercê dos nossos atos. Ele deixará que cada um de nós colha o que planta, o que quer. Que cada um viva como quer, seja como quiser, e dê o que quiser. E sabe o que nós vamos dar? Uva podre. O que a gente vai dar? Uva podre. O que nós estamos dando? Uva podre. Sabe o que você está dando? Uva podre. O que resta? O Salmo 79
reza assim, levante as mãos, vamos rezar, diz: Senhor, não nos abandone. Nós não vamos aguentar. Se a tua bênção não voltar, nós não vamos resistir. Não haverá mais alegria, não haverá mais esperança, não haverá mais ternura. Convertei-nos, Senhor. Mandai uma força para a nossa vida. Mandai uma água benfazeja para nós, que nos torne capazes de fazer o bem, que nos faça dar um bom fruto. Ajudai-nos, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, sem o Senhor Deus, você não vai conseguir. Sem Deus, ninguém consegue. Sem a oração, ninguém consegue. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós só vamos dar isso daí mesmo, fruta podre. Mas se Deus entrar na sua vida, se o Senhor voltar a nós, as coisas podem mudar. E é nesse momento, então, que nós ouvimos Jesus fazer também um cântico. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Nós já ouvimos semana passada uma parábola do pai com os 2 filhos, para ir trabalhar na vinha. O rebelde falou que não ia, mas depois se converteu. Quem é o filho rebelde? Tomara que seja você, que fala que não vai, mas depois vai. Somos todos nós esses rebeldes. E Jesus, continuando, fala uma outra parábola para aquelas autoridades do povo. E ele apresenta essa parábola da vinha. Só que ele diz que o proprietário da vinha arrendou a vinha para outros tomarem conta. Vinha arrendada. A obra é de Deus, mas Deus a entrega para que tomem conta dela. E depois ele manda os seus empregados virem conversar com os arrendatários, pedir a parte do proprietário. E eles não dão. Veja bem, tudo que nós temos e somos, nós recebemos de Deus. Competeria a cada um de nós devolver a Deus o que é dele, mas nós não damos. Nós pegamos e dizemos: agora é meu e a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida não é sua, você recebeu o dom da vida, então é preciso devolver ao dono desse dom. A vida é um presente dado, que nós devemos cuidar, fazer prosperar e entregar de volta ao Senhor. Por isso que eu digo que é uma grande responsabilidade da nossa parte. E a gente falha demais quando a gente se torna mesquinho, orgulhoso, intransigente. Quando a gente acaba fazendo como se nós fôssemos os soberanos, os bons, os donos de tudo. E o Senhor mandou para aquela vinha pessoas que pedissem a parte dele, que ele chama de profetas. Quem são eles? O que são os profetas? São aqueles homens e mulheres que vêm da parte de Deus, para chamar a cada um de nós: volte para Deus, volte para Deus, volte para Deus. Mas a gente não os escuta. E fazemos 3 coisas contra os enviados de Deus: espancar, matar e apedrejar. Nós espancamos Pedro, nós apedrejamos Estevão e matamos Tiago. Quando foi escrito esse evangelho, já tinha acontecido essas 3 coisas. São Pedro tinha sido espancado, Santo Estevão tinha sido apedrejado e São Tiago maior tinha sido morto. Como nós tratamos os homens e as mulheres, os apóstolos e os profetas de Deus? Com desprezo. Como nós tratamos aquelas pessoas que nos dizem: se converte? Com desprezo.
desprezo. Como nós tratamos aquelas pessoas que tentam nos ajudar, nos corrigir, nos exortar, dizendo: dá a Deus a parte dele, paga o dízimo, dá a Deus o que é de Deus, volta para Ele, volta para Deus o que é de Deus. Nós o desprezamos. Nós não acolhemos esta palavra que diz que o que nós temos pertence ao Senhor. Diga: o que nós temos pertence ao Senhor. E curioso, quando o proprietário manda o próprio filho, aqueles arrendatários malvados dizem: ah, é o filho? Ótimo, vamos matá-lo e ficamos com a herança. Ainda a gente quer pegar para nós o que a gente sabe que é do outro. Veio o herdeiro, veio o filho. Eles dizem: muito bem, matemos o filho e ficamos com a herança. Quem foi que nós matamos? Quem foi que nós tiramos da vinha? Quem foi que nós jogamos para fora dos muros para condená-lo à morte? O Filho de Deus. Mostre com a sua mão, diga: Senhor, perdoa-nos. Nós pensávamos que podíamos agir sem a tua luz. Perdoa-nos, Senhor. Jesus não é um intruso que veio ao mundo. Jesus não é um homem qualquer que vem a esse mundo. Jesus é o Senhor. Jesus é o dono. Jesus é o soberano. Jesus é o Rei do amor. Jesus é o conquistador dos nossos corações. Ele veio para nos conquistar a Deus Pai, e nós o desprezamos. Aquele povo que o desprezou esqueceu que o filho tem pai. Eles pensaram que podiam eliminar o filho e ficar com a herança, mas o filho tinha pai. O filho tem pai. Eles mataram o filho, mas o pai ressuscitou o filho. Quando Jesus na cruz disse: meu Deus, por que me abandonaste? E Deus Pai responde: meu filho, eu não te abandonei e nunca vou te abandonar. Você passa por essa dura prova agora, a prova do desprezo, a prova da morte, a prova da violência, a prova da injustiça. Mas eu te recompensarei. Eu vou te ressuscitar. Confie no Pai. Quero convidar você a confiar em Deus. Aqueles que eram encardidos, persistentes em não acreditar, perderam a herança daquela vinha. Mas aqueles que acreditam e que confiam em Deus, vão frutificar. Jesus disse: a vinha será tirada desses homens que não a merecem e será dada a um outro povo. Quem é esse outro povo que agora toma posse do reino de Deus? Jesus, neste momento, retira o reino dos judeus e entrega para a igreja. A igreja é no mundo a portadora do cuidado, da nova vinha do Senhor, do reino do Senhor, e que tem que frutificar no Senhor. Minha irmã, meu irmão, por que você veio aqui hoje? Para ouvir exatamente isso. Vamos parar de produzir fruto podre e vamos voltar a frutificar em Jesus, como o reino de Deus, e o reino acontecendo na nossa vida, dar os frutos do reino de Deus. E nós ouvimos hoje na carta de São Paulo aos Filipenses, quais são os frutos do reino de Deus? Para não alongar, vou falar apenas um: a paz. O que é dar o fruto do reino de Deus? O que é frutificar em Deus? É, na minha mente e no meu coração,
manter a paz de Cristo. Então, nos meus pensamentos, reze comigo, e nos meus sentimentos, tudo deve estar em paz. Se você é um homem ou uma mulher afligido, tenso, nervoso, irritado, pode mudar de vida. Isso daí é fruto podre. Na sua mente e no seu coração, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, deve estar a paz de Cristo. A paz de Cristo. Essa é a grande manifestação do reino de Deus. Esse é o fruto que a igreja deve dar no mundo, a uva boa que o Senhor espera encontrar da sua igreja. A paz de Cristo nos sentimentos e no seu pensamento. Eu rezo ao nosso Senhor nessa noite, para que todos nós saiamos daqui e passemos esse domingo na paz de Jesus. Até eu queria recomendar que você cumprimentasse as pessoas. Quem você encontrar essa noite, amanhã e daqui para frente, sempre dizendo a elas a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz de Jesus. Vamos já olhar para quem está do nosso lado, sem dar a mão. Você ajunta as duas mãos, olha para a pessoa e pode dizer a paz de Deus, paz de Cristo, a paz de Deus na sua vida.